Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Infopetro, do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Você pode ouvir também podcast do Grupo de Economia da Energia, intitulado GE Energia, e você pode escolher a plataforma que preferir. Eu sou Renato Queiroz, pesquisador do Grupo de Economia da Energia, e o tema da nossa conversa hoje é sobre a indústria petrolífera venezuelana. Um tema interessante, bem interessante, na minha opinião, porque vale destacar que a Venezuela é um país com uma história de uma indústria petrolífera pujante, desde lá dos anos 20, né? Quando o petróleo até superou o café, que era o principal produto de exportação da Venezuela. E também vale lembrar que a Venezuela tornou-se um produtor em grande escala já nos anos 30, ultrapassando o México, e aí convertendo-se, naquela época, no segundo maior produtor mundial de petróleo depois dos americanos, dos Estados Unidos. O nosso convidado para falar sobre o tema hoje é o cientista político e doutor em políticas públicas e estratégias de desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, William Adrian Vitor. O William também é o nosso colega como pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Essa nossa conversa, é bom destacar, baseia-se em um artigo que o William escreveu no blog do grupo nesse mês de abril. O artigo chama-se, vou pegar o meu bizu aqui, A Aceleração do Colapso à Indústria Petrolífera Venezuelana no Contexto das Sanções. Quem está assistindo o vídeo, o nome vai ser reproduzido na tela. Então, o William escreveu esse interessante artigo sobre a Venezuela, que, afinal, é o seu país de origem. Eu já vou começar a fazer uma pergunta aqui para o William. Já agradeço pela oportunidade da conversa. Espero que você esteja bem, William. E eu queria falar o seguinte, William. Você escreve em seu artigo sobre as sanções econômicas que têm sido implantadas contra as organizações do Estado venezuelano. Aí eu gostaria, você, resumidamente, nos falar quais são as categorias destas sanções. Tudo bem, William? Sim, oi, Bicalho e Renato, boa tarde. Renato, a questão é a seguinte, a partir de 2017 começa a ser adotadas esse tipo de medidas coercitivas, né? Mas, bom, para categorizar, conforme foi se deteriorando a situação política na Venezuela, né? Talvez você seguramente acompanhou, em 2014 aconteceram alguns protestos, em 2016 e 2017 também, né, contra o então governo de Nicolás Maduro. Atores internacionais começaram a olhar a situação da Venezuela, né? Então aí aconteceram uma primeira categoria de sanções, né, que podem ser qualificadas como sanções individuais, né? ¿En qué consisten esas sanciones individuales? Básicamente consisten en la prohibición de entrada al país que impulsa esa medida, ¿no? O congelamiento de activos o de bens de esas personas no país que adoptó a medida. Entonces, de esa forma, no inicio, en Venezuela comenzó a ser adoptada ese tipo de medidas, ¿no? Adicional a eso, ¿no? Aí principalmente os Estados Unidos, né? Já no início da década de 2000, também foram adotadas outro tipo de sanções, né? Por exemplo, sanções individuais por suspeita de colaborar com o terrorismo, né? Ou de promover o terrorismo, né? Sanções também a proibição de participar em programas de cooperação militar por esses temores de que a Venezuela no estuviese colaborando en el combate al terrorismo, ¿no? Y ya a última categoría de sanciones, que es no artigo, a gente comienza a relacionar con el colapso de la industria petrolífera, son sanciones sectoriales, ¿no? Que son sanciones económicas, específicamente sanciones financieras y comerciales, ¿no? Que involucran directamente a la industria del petróleo, a PDVSA, ¿no? Nuestra empresa estatal, y otras organizaciones del Estado venezolano, ¿no? Cuando comienzan a ser adoptadas esas medidas? Bom, a primeira delas aconteceu em 2017, né? A administração Trump, devido à situação de crise que naquele momento estava acontecendo na Venezuela, não sei se você lembrará que naquele momento tinha uma onda de protestos em todo o país que
durou por algo assim 3 meses, né? Morreram muitas pessoas e o governo de Nicolás Maduro foi acusado de cometimento de delitos de lesa humanidade, né? E as forças de segurança claramente agiram, né, de forma muito violenta, inclusive coordenadas com aqueles grupos de choque de Nicolás Maduro chamados colectivos, né? Então, basicamente, a administração Trump reagiu colocando sanções financeiras contra a PDVSA e contra o governo Maduro. Em que consistiram? Bom, elas consistiram na proibição da PDVSA de negociar dívida no mercado financeiro e também repatriar dividendos da sua empresa filial Citgo Petroleum, né? Que é aquela grande empresa de refino da PDVSA, aquela filial de refino da PDVSA que se encontra nos Estados Unidos, né? Já a partir en 2018, esas sanciones financieras se extenderán para a prohibición de cualquier transacción en moneda digital, ¿no? Y a partir de enero de 2019 es cuando la administración Trump tomó la decisión, ¿no? El gobierno Trump toma la decisión de banir a cualquier tipo de comercialización, ¿no? Entre o Estado norteamericano o ciudadanos o entidades norteamericanas, ¿no? Para comercializar petróleo o productos refinados, ¿no? Entonces, cuando a partir de enero los Estados Unidos pasan a prohibir la importación de petróleo venezolano para que históricamente tenha sido exportado principalmente para aquelas refinerías que ficam localizadas na região do Golfo do México. Você falou, então, William, quer dizer, dessas sanções econômicas e as consequências de impactos diretos e indiretos na indústria venezuelana de petróleo. Não sei se você quer depois falar mais alguma coisa sobre isso. E também você já nos deu aqui uma informação sobre impactos na PDVSA. Eu não sei se você vai falar mais alguma coisa sobre esses impactos na indústria venezuelana de petróleo, mas eu queria emendar também, querendo saber o seguinte: quais são os fatores realmente que contribuíram para esse deterioramento da indústria petroleira venezuelana nesses últimos anos? Quer dizer, não sei se você quiser falar mais alguma coisa sobre sanções, já que a gente está focando um pouco no petróleo, da indústria venezuelana do petróleo e na própria PDVSA, seria ótimo também. Mas, ou então, e assim você também nos conta, nos fala, na sua visão, sobre o deterioramento da indústria venezuelana nesses últimos anos. Sim, Renato. Bom, como eu falo no artigo, né, e como fiz também desde as primeiras vezes que comecei a colaborar com o Infopetro, né, claramente, durante os últimos 20 anos, a indústria venezuelana de petróleo começou um franco processo de deterioramento, né? Ele se deve a vários fatores, né? A PDVSA, né, nossa empresa estatal de petróleo, também foi um case que a gente pode dizer que foi de muito sucesso, né? Ela foi criada na segunda metade da década de 70, né? E um dos pilares da criação dessa empresa estatal foi a adoção de uma política de autonomia da empresa, né? Isso permitiu que a empresa evoluísse, né, e empreendesse um processo de construção de capacidade produtiva, inclusive capacidade tecnológica, né, baseado em critérios meritocráticos, né? No início da década de 2000, essa empresa chegou a ser qualificada, inclusive, como uma referência de eficiência operacional, né? Era uma das principais operadoras de petróleo do mundo, né? E adicionalmente a isso era a empresa pública mais eficiente do mundo, né? Esse é o legado dos governos da democracia, né? Da democracia civil que Hugo Chávez, o expresidente da Venezuela, herdou, né? Quando Hugo Chávez chegou, ele chega com um programa revisionista, né? De corte bastante nacionalista também, em matéria de política petroleira, mas também em matéria de economia em geral, né? E uma das primeiras ações que a gente identifica como que contribuiu negativamente no funcionamento da indústria petrolífera foi a finalização dessa política de autonomia da empresa, né? Quando Hugo Chávez começa com esse processo de reformas no início da década de 2000, em 2002, imagino que você lembra que houve uma greve dos petroleiros, né? Essa alta gerência da empresa entrou em um forte conflito com o governo nacional, em decorrência da decisão do governo de não respeitar a política de meritocracia, inclusive uma alteração de
de regulamentos para poder permitir eso, ¿no? Es decir, los trabajadores da PDVSA dejaran de ser pasaran a ser cualificados como empleados públicos, ¿no? Antes tenía otra categoría, y eso generó conflictos con la empresa, ¿no? La empresa decidió ir a protestos contra el gobierno, ¿no? En aquel momento, você seguramente debe lembrar que Hugo Chávez fue deposto do poder por 2 días, que puede ser cualificado como un golpe de Estado, ¿no? Ahí por movimentación de un sector de institución militar, él volta al poder, y cuando él volta, con o entonces presidente de la empresa, Ali Rodríguez Araque, comete a segunda questão, que es cualificada como segundo factor que influenció o deterioramiento de la empresa, ¿no? Que fue dimitir a 18.000 trabajadores, ¿no? Do plantel, ¿no? De trabajadores de la empresa, que la empresa tenía demorado alrededor de 20 años, 25 años en construir, ¿no? Es decir, cuando Ali Rodríguez Araque dimitió a estos empleados, la empresa perdió grande parte de su capital humano, ¿no? Claro que el gobierno Chávez tentó recuperar ese capital humano, mandando nuevos ingenieros o funcionarios a se formar en centros de excelencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Porém, cuando las personas voltaran y comenzaran a comparar a política salarial, de beneficios, la empresa acabaran se dimitiendo, ¿no? Una tercera cosa, un tercer elemento negativo que afectó el desempeño de la industria petrolífera venezolana fue que con la quiebra de la política de autonomía, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a utilizar las receitas de la empresa, ¿no? Para financiar otras actividades que no eran centrales de la industria del petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 1999 y 2015, se estima que Hugo Chávez destinó algo así como 255 billones de dólares para el financiamiento de programas sociales del gobierno, ¿no? Que él utilizaba a través de fondos para fiscales creados por el gobierno y que no aparecían, que él conseguía utilizar a mayor parte con prácticamente discrecionalidad, ¿no? Porque ellos no figuraban en el orçamento de la nación, no eran recursos que ficaban por fuera de los cálculos para planear el orçamento nacional, utilizando una cotación de barril de $60, ¿no? Cuando el precio estaba en 110 y 100. Entonces, ese dinero que sobraba era dirigido para fondos, ¿no? Algunos fondos para fiscales como Fondo Nacional de Desenvolvimiento. Y Hugo Chávez utilizó para financiar diferentes programas sociales y otras actividades políticas, inclusive internacionales, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de esto? Bueno, que a PDVSA dejó de destinar grande parte de estos recursos para financiar a manutención de sus actividades operativas, ¿no? Y también para financiar los planos de expansión de la producción. De fato, en un artículo, yo menciono que en 2005, ¿no? Cuando Hugo Chávez lanza el plano Sembra Petrolera, ¿no? Las metas eran, entre las metas, ¿no? Era que a PDVSA atingiese un nivel de producción de 5.3 millones de barriles diarios hasta 2012, ¿no? Y para eso, inclusive, fueron feitos investimentos casi próximos a los estimados, ¿no? Porém, las metas de producción no fueron atendidas. De fato, y como menciono en un artículo, ¿no? Utilizando fuentes directas, es decir, dados del propio gobierno Chávez, o nivel de producción comenzó a caer, ¿no? Otro factor que también afectó fuertemente el desempeño de la industria petrolífera fue también a reformas que hubo en el arcabouço legal, ¿no? y la decisión del propio Hugo Chávez de desconocer los contratos que ya tenían sido asignados con otras empresas internacionales, ¿no? Eso afectó también fuertemente a credibilidad, ¿no? do Estado venezolano como un agente capaz de respetar los contratos, ¿no? De hecho, eso fue parte de una política de estatización de un conjunto de empresas, inclusive más saliendo de la industria petrolífera, y en ciertos momentos también a propia reforma do arcabouço regulatorio acabó afectando las decisiones de investimento cuando Hugo Chávez tomó la decisión de criar rodadas de licitación en algunos dos blocos de la faja petrolífera Orinoco, que es nuestra principal vacía sedimentar. Yo acho que ese conjunto de factores, ¿no? Afectaron fuertemente al desempeño de la industria, ¿no? Y también, faltó mencionar que a PDVSA durante ese momento también, debido a
utilización de receitas para financiar otras actividades no ligadas à indústria do petróleo, teve que se endividar no mercado financeiro internacional, né? E PDVSA ficou no meio dos acordos assinados pelo governo Chávez com os governos chineses, né? Para serem pagos em petróleo, né? Então, esse conjunto de acontecimentos afetou a capacidades operacionais e financeiras da empresa, de forma que quando em 2014 os preços do petróleo caem, né? Que aconteceu no segundo semestre, a empresa estava em uma situação de extrema vulnerabilidade, né? E o governo Maduro, naquele momento, longe de tomar decisões corretivas, es decir, de fazer ajustes necessários tanto na economia quanto na indústria, né? Continuou com as mesmas políticas e aí é quando, enfim, começa um processo mais acelerado de declínio que veio a ser complementado com as sanções a partir de 2017 e 2019. William, quer dizer, houve um pico de produção, que eu entendi, em 2006, e hoje, quais são os números? Você tem os números atuais de produção e qual é a situação da produção do país hoje, da Venezuela? Então, durante 2020, né, foi quando a PDVSA registrou perante a OPEP os números mais baixos, né, de volumes de produção, né? Porém, no início desse ano, experimentou uma leve recuperação. A gente está falando, durante 2020, o nível de produção caiu para a faixa dos 400.000 barris, né? Níveis inéditos, assim, que a gente não tinha visto em mais de 70 anos, né? Somente no início, nos primórdios da indústria petrolífera venezolana, é quando a gente viu esses níveis de produção, né? Hoje houve uma leve recuperação, né? Estamos falando de 500.000, um pouco mais por aí, né? Mas, enfim, a situação realmente é caótica, né? Sobretudo para é muito negativa, né? Sobretudo para um país como a Venezuela, né? Que historicamente o sistema econômico se estruturou em torno a o funcionamento da indústria petrolífera, né? E a economia em como um todo tem sido influenciada fortemente pelo comportamento dos preços do barril de petróleo no mercado internacional. A verdade, não sei se todos que estão nos vendo e ouvindo, quer dizer, lá em 2010, 2011, me lembro de um relatório da OPEP, né? E que apontava a Venezuela era o país com maior reserva de petróleo do mundo, não é verdade, de barris em solo, superando a própria Arábia Saudita, né? Isso foi, assim, eu me lembro, um dado extremamente importante nisso, né? Bom, a gente está falando de produção. Você vê a possibilidade de uma recuperação da produção de petróleo para níveis lá como 2006, acho que 2015 também tinha um valor ali, mas, enfim, você vê essa possibilidade de recuperação assim, no médio ou longo prazo? Tal? Olha, é difícil dizer, né, ver a possibilidade de uma recuperação dos níveis de produção, inclusive de níveis de 2012, né? Antes de que acontecesse, assim, quando já o país estava a produção estava caindo, né? Em 2018, vários acadêmicos e especialistas fizeram estimações sobre o que deveria ser feito, né? Entre eles, o professor Francisco Monaldi estimou, né, que para poder recuperar os níveis de produção para níveis de 98, serían necesarios investimentos durante una década de 200 billones de dólares, ¿no, Renato? Actualmente, el nivel de reservas internacionales de Venezuela es de menos de 6.000, ¿no? Venezuela es un país con una dívida externa. Para 2018 estaba entre las dívidas PDVSA y las dívidas del propio Estado, ¿no? Del gobierno, a dívida pública, a dívida externa ascendía a 120 billones de dólares, ¿no? PDVSA hoy es una empresa cuyas capacidades técnicas fueron esvaciadas, ¿no? De facto, inclusive durante este periodo acontecerán sucesos, acontecimientos como que trabajadores de empresas se robaran, es decir, comenzaran a robar equipamientos, ¿no? Entonces estamos hablando de un cuadro de deterioro tal, ¿no? Que resulta difícil pensar na possibilidade de uma recuperação sem o levantamento das sanções, primeiro do que nada, né? E, em segundo lugar, sem criar reformas no arcabouço regulatório que permitam
o investimento privado, né, a atividade privada, sem que o Estado tenha participação maioritária nos empreendimentos, né, e que evidentemente criem condições para que o investimento privado volte ao país, né, e que também tenha maiores condições de credibilidade. O que a gente sabe, por enquanto, inclusive tem várias matérias mencionando sobre isso, que es, evidentemente, as operadoras de petróleo, inclusive as majors, né, elas estão sim interessadas em voltar para Venezuela. Claro, como não, né? Como não querer voltar para o país com as maiores reservas probadas de petróleo, que, aliás, tem custos, es decir, que tem risco geológico super baixo, né? É uma posição geoestratégica excelente, né? É dizer, muito próxima de dos principais mercados de consumo, como o mercado norte-americano. Adicional a isso, a Venezuela tem uma vantagem, né, de que a maior parte das reservas, é vantagem não tão vantagem, né? Mas a maioria das reservas probadas de petróleo da Venezuela são de petróleo pesado e extrapesado, né? É um petróleo que não está nos Estados Unidos, né? E que os Estados Unidos, infelizmente, ainda tem que importar, né? Claro que o Canadá, né, foi um ator que veio a substituir a Venezuela como grande fornecedor de esses óleos pesados, né? E depois, es decir, conforme a produção canadense aumentou nas últimas 2 décadas e outras bacias, outras regiões produtoras de petróleo também aumentaram a capacidade de produção de óleos pesados. Em 2019, o governo Trump conseguiu substituir, né, esses 500.000 barris que vinham da Venezuela a partir de outras fontes, sem gerar grandes impactos no comportamento dos indicadores do mercado, né? Mas voltando à questão, sim, a gente acredita que Venezuela é um mercado que ainda continua sendo atrativo pela quantidade, pelo volume de reservas, né? Também as majors, assim, as majors estão muito acostumadas a operar em áreas, né, em países altamente instáveis, né? Não é uma novidade para elas, né? Contudo, a solução dessa a possibilidade, né, de que esses investimentos possam voltar também parte de que na Venezuela possa correr uma solução política, né? Es decir, a administração Biden, o governo Biden, já manifestou seu desejo de levantar as sanções se começar, sempre que, né, Nicolás Maduro comece a dar sinais, né, de abertura para que possa correr uma transição pacífica para a democracia, né? Inclusive voceros do Departamento de Estado, porta-vozes, né, do Departamento de Estado, têm falado sobre questões como a renovação do poder eleitoral, né, para fazer eleições mais transparentes, verificáveis, né? Então, assim, existe talvez e também eles têm mencionado que a saída tem que ser eleitoral e pacífica, não? Descartando um pouco esta ideia da intervenção internacional que fez muito barulho durante 2019, né? E inícios de 2020, né? Então, infelizmente, é muito difícil ver uma recuperação da indústria petrolífera venezuelana sem o levantamento das sanções, né? Até porque a gente não comentou, né, um pouco sobre o impacto que isso teve sobre a atividade operacional da PDVSA, né? Alterou fortemente as operações da estatal, ela teve que recorrer a diferentes ações, né, para poder evadir sanções e poder continuar a colocar seu petróleo no mercado. A gente já quase encaminhando para o final, quer dizer, se nota, e pelo seu artigo também, que há um impasse, há um conflito político institucional hoje na Venezuela, né? Quer dizer, talvez saindo desse conflito, né, a indústria petrolífera da Venezuela poderia voltar ao seu protagonismo. Já encerrando aí, eu queria que você desse uma fechada. Eu queria, no final, fazer umas considerações, porque para a nossa conversa, eu andei lendo sobre a Venezuela, e a questão política da Venezuela tem várias visões, exatamente vários analistas, inclusive até críticas também aos governos do Andrés Pérez e do Caldeira. Então, é rico essa história política da Venezuela e até, que eu acho interessante, das diversas opiniões em relação a isso. Eu vi até um autor, que não me lembro o nome, dizendo o seguinte: o Chávez, no início, ele divide até o Chávez no fase A, fase B, fase C e tal. O Chávez até foi um cara considerado que peitou aquele consenso de Washington quando ele entrou. Então, é rico, como nós aqui no Brasil temos também, uma riqueza de
de conflitos e até conflitos de opinião. Mas, para a gente fechar a nossa conversa, o que eu queria perguntar a você é o seguinte, quer dizer, você acha que, para sair desse impasse, eu teria que acabar com tentar diminuir esse conflito político institucional, né? E voltar a PDVSA, inclusive, ser a grande empresa de petróleo, né? Esse Exato. conflito que é o problema, né? Com certeza, sim. A crise, né, multidimensional que acontece na Venezuela hoje, né, que está em curso há vários anos, né, ela tem como origem o deterioramento das instituições do país, né, não somente das instituições políticas, né, se começou sendo uma questão política, né, na década de 90, né, mas também, enfim, econômica, né, tem quem coincide, né, que também a crise, né, ela parte da fraqueza estrutural da economia venezuelana, né? Durante os governos da democracia civil, sim, Venezuela chegou a ser, né, referência à democracia na região, né? Avançou com um programa social-democrata que permitiu importantes conquistas sociais até a década de 80, né? E também econômicas. Es decir, a PDVSA es un producto de esas políticas, ¿no? De un programa nacional desenvolvimentista, ¿no? Porém, quando ocorreu o contra-choque do petróleo, né, na década de 80, se descortinou, né, a situação de vulnerabilidade da economia venezuelana, né, uma economia que se construiu e que tinha como fonte de sustento, inclusive para ter legitimidade política, a renda petrolífera, né? Es decir, Chávez no foi o primeiro populista que usou a renda petrolera como instrumento para aglutinar ou ganhar popularidade y para vencer procesos electorales. Que él aprofundó y exacerbó ese modelo, sí, es verdad, mas eso es una cosa que aconteció en años anteriores, ¿no? Entonces, sí, infelizmente, yo me lembro inclusive de mi orientador do TCC, ¿no? Renato, cuando yo era un joven súper romántico pensando en 2012, ¿no? Que a gente iba a conseguir salvar a Venezuela da crise que vinha, né? E ele olhou para mim e ele falou, olha, filho, a gente tem assim, há anos, essa crise começou na década de 80, né? E ele estimava que essa crise de legitimidade do sistema político e que guarda forte relação com as condições estruturais da economia venezuelana, ele iria perdurar né, por 20, 30 anos a mais, né? E isso foi em 2012, né? Então, sim, evidentemente os venezuelanos vamos ter que encontrar uma solução, né, a esse conflito institucional que se aprofundou em tal nível, né, que hoje não pode, assim, Venezuela claramente, né, não cumpre com os requisitos, né, e as práticas que caracterizam um sistema democrático, né. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, né, na verdade, se a gente ver em perspectiva, né, a história da Venezuela, Venezuela tem sido um país que a maior parte do tempo foi governado por regimes autoritários e militares, né? Então, o regime atual, né, ele não é quando você coloca em perspectiva histórica, na verdade, ele não é muito incomum, né? Claro que os venezuelanos, durante a segunda metade da década do século XX, fomos uma democracia sólida, né, e reconhecida na região. Pois é, William, eu vou me despedir, vou passar para você uma última palavra, mas eu me lembrei quando você falou que era um rapaz sonhador, né? Nós aqui no Brasil também sempre fomos sonhadores, né? E me lembrei, era um rapaz como eu que amava os Beatles e os Rolling Stones, aquela música que tinha aqui e tal. Eu queria agradecer a tua conversa, a gente poderia esticar isso muito, você é cientista político, eu acho que tem muitas questões políticas que a gente podia entrar, mas o nosso foco aqui foi o teu artigo, dessas sanções. Eu acho que você deu uma boa visão da influência dessas sanções na Venezuela. Certamente, como você disse, o petróleo sempre foi o principal instrumento vamos dizer, de política exterior da Venezuela. Eu vou passar para você encerrar, eu agradeço a sua participação e fica você aí dando um encerramento aí, que você quiser falar para a gente encerrar essa nossa conversa. Muito obrigado. Não, obrigado de vocês. Eu só queria, bom, agradecer pelo espaço e também convidar a todas as pessoas que estão nos ouvindo para que leiam os artigos do
do Infopetro, né? Um espaço plural, né? Para discutir sobre política energética ou tópicos ligados às indústrias de energia, né? Em um espaço sério, plural, né? E super interessante, que claramente é uma referência, né? Nessas discussões sobre energia, indústrias de energia, tanto no Brasil, né? Quanto em outras partes do mundo. Então, convidar a todo mundo a ler os trabalhos do Infopetro, trabalhos de muita qualidade, e acompanhar o conteúdo que estaremos atualizando nas próximas semanas. Obrigado. Obrigado, um abraço para todos que nos ouvem e que nos assistem, ou nos assistiram e nos ouviram. Até a próxima.